Hoje, a OAB-TV recebe uma mulher de coragem, propósito e ação. Doutora Rebeca Sodré, advogada, cristã, mãe de Ravi e Esther, acaba de ser nomeada secretária da Comissão Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB Nacional. Um cargo que carrega responsabilidade, sensibilidade e, acima de tudo, compromisso com a infância e juventude do nosso país. Seja muito bem-vinda, doutora Rebeca. É um prazer tê-la conosco. O prazer é todo meu, Germana. Primeiro quero agradecer a essa oportunidade, agradecer a Deus por esse momento de estarmos aqui juntas, agradecer à OAB-TV, a você e a todos que nos assistem. Para a gente é um motivo de grande satisfação poder estar participando desse programa que tem grande relevância para toda a sociedade. Legal. Para você, o que é ser presidente dessa comissão? Qual o propósito e missão que você vê nesse chamado? Eu digo sempre que toda propósito, toda nova missão que a gente assume é algo que a gente tem que encarar com muita responsabilidade, com muita sensibilidade. Já participei dessa comissão há 3 anos, fui presidente da comissão, hoje eu assumo a função de secretária da mesma comissão. E quando a gente trata de infância e juventude, como o próprio nome diz, como a legislação nos diz, é prioridade absoluta. Então eu busco sempre trazê-los para serem protagonistas, para participarem conosco, e assumo essa missão com muita satisfação, com muita gratidão ao nosso presidente da OAB Nacional, doutor Beto Simonetti, ao nosso presidente da OAB Paraíba, doutor Ayrson Tagino. Quero deixar aqui um registro e um abraço para ele, que sempre confiou no nosso trabalho, e a ele a minha gratidão. Então é uma missão que a gente assume entendendo o tamanho, a responsabilidade. É um cargo nacional, onde a gente atua com todas as crianças e adolescentes do país todo. E já tivemos, inclusive, a oportunidade de, no ano passado, trazer aqui para João Pessoa, para Paraíba, o 5º Congresso Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, queremos dar continuidade a esse trabalho, tratando sempre a criança e o adolescente como prioridade, como protagonistas, como sujeitos de direitos. Porque há bem pouco tempo, há cerca de 35 anos, 40 anos atrás, eles eram tidos como objetos. E hoje ver, de fato, a criança e o adolescente como protagonistas, como sujeitos de direitos, nos faz ter muita alegria, E como mãe, é uma missão especial, de entender que não é o futuro do nosso país, como algumas pessoas falam, é o presente. Se nós não cuidarmos deles hoje, como será, daqui a alguns dias? E eles que vão trilhar aí, já trilham, já trazem muitos benefícios para o nosso país, e tenho certeza que vai ser um desafio que vamos conseguir encarar bem com os amigos que já compõem também a comissão. Em termos práticos, vamos falar de desafios e propostas e objetivos, de sua comissão da OAB Nacional para o próximo triênio, é isso? Isso. Essa comissão é uma comissão muito importante, porque ela atua também na fiscalização, das normas que dizem respeito à infância e juventude, também trazendo propostas, Então, a gente tem essa possibilidade de apresentar no Congresso, no Senado e em todas as câmaras leis que visam proteger, assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes. Então, a comissão ela tem a função de educar, de proteger, de cuidar e também de fiscalizar se essa legislação está sendo aplicada, que é o ECA, que vai completar agora em julho, vai completar agora no meio do ano 35 anos, uma legislação tão importante nessa área. Então, é uma comissão que tem essas 3 vertentes. E eu digo sempre que tudo começa pela educação. Com certeza. É o princípio basilar de tudo, é a educação. Então, a gente trabalha muito indo até as escolas, fazendo algumas propostas também para que elas sejam conhecedoras dos seus direitos e possam, assim, exercê-los da melhor forma possível. E um questionamento, em meio a tantas lutas sociais, por que o direito das crianças e do adolescente vem sendo uma grande bandeira levantada pela OAB nos últimos anos? Eu acho que a sociedade, de forma geral, e a OAB é o reflexo da sociedade, a Casa dos Direitos da Cidadania, ela enxergou que era preciso cuidar dos nossos pequenos, das crianças e adolescentes,
para que isso reverberasse nos adultos, né? Todos nós ali, como sujeitos de direitos e como advogados, estamos tutelando o direito de alguém. E por que não dessas crianças que em breve estarão ocupando, quem sabe, estarão aqui Com em nossos certeza. lugares, Germana, né? Então, o AB enxergou que era preciso para hoje, não para frente, cuidar desses direitos. E eu fico muito grata e muito feliz que a gente veja essa atuação tão firme da OAB Nacional e também da OAB Paraíba, com essa sensibilidade, protagonismo e pluralidade que a OAB vem dando a todas as propostas e projetos que atua. Eu vejo o brilho no seu olhar em falar disso, em falar do seu projeto, do seu propósito, da sua função na OAB. Como mulher, mãe e advogada, o que é que você vê você nessa função? O que mais lhe emociona, o que mais lhe motiva? Eu acho que sempre que a gente está ali defendendo o direito de alguém, eu sempre me coloco na posição de mãe, né? Acima de tudo, acima de advogada, de pensar, e se aquele direito fosse do meu filho, fosse da minha filha, né? Então, eu busco defender da melhor forma possível. É um princípio que eu tenho na vida e, assim como cristã, eu digo sempre que a gente não existe a Rebeca advogada, a Rebeca mãe, a Rebeca cristã. Nós somos um conjunto. Então, eu acho que é um princípio basilar que rege minha vida, é amar o próximo como a mim mesmo, né? E é essa função, assim, de enxergar nele alguém que precisa ser ajudado. E muitas vezes aquela criança não tem ninguém para defendê-la, para tutelar aquele direito, porque a gente sabe que no âmbito da infância e juventude, muitas vezes o violador do direito, infelizmente, é alguém que seria para proteger. Às vezes é o pai, a mãe, um padrasto, uma madrasta, ou às vezes num ambiente escolar ou de casa, que seria um ambiente onde ela deveria se sentir mais protegida, mas que algumas vezes não é. Então, eu encaro realmente como uma missão, como um propósito, como um compromisso de reverberar o amor, o respeito, a empatia e a sensibilidade e assegurar que ela tenha, essas crianças e adolescentes possam ter seus direitos garantidos através de alguém que estudou, se capacitou e buscou realmente defender esses direitos. Doutora Rebeca, como alerta ao nosso telespectador e a todos que nos assistem, qual o direito que vem sendo mais desrespeitado e que nós, mães, pais, familiares, temos que nos atentar? Eu acho que, acima de tudo, é ouvir o que nossas crianças e adolescentes têm a nos falar. Porque muitas vezes a gente senta com eles numa mesa para o almoço, para o jantar, num piquenique, no cinema, e não escuta quais são as reais queixas daquela criança, né? E quando eu falo ouvir, é uma escutativa, que a gente possa entender o que ela quer, o que ela deseja, o que ela almeja. Então, hoje, com essa questão da tecnologia, especialmente com o uso de telas, imagens, né? A gente vê crianças muito cedo trabalhando, utilizando ali sua imagem, então a gente tem que resguardar e ter um certo cuidado, até que ponto isso é benéfico, até que ponto vai ser prejudicial. E eu falo sempre, Germana, no equilíbrio, né? Eu digo sempre que o segredo de tudo é o equilíbrio. Não é tirar totalmente das tecnologias, das telas, nem tampouco deixá-las expostas 24 horas. E eu falo isso como testemunho, o meu filho mais velho aprendeu a ler com 1 ano e 3 meses e a gente teve todo o auxílio, né? Claro, eu fiquei 1 ano com ele em casa, tive esse privilégio, essa oportunidade, mas teve todo o auxílio da tecnologia, das telas, da mesma forma o idioma. Hoje eles já falam inglês, espanhol e estão aprendendo japonês e a gente sabe como isso é prático, né? Poder se comunicar com pessoas de outros países. Então, a tecnologia pode ser um grande auxílio para todos nós, mas eu acho que o grande alerta para os pais é que você não deixe seus filhos 24 horas nas mãos dessas tecnologias, que você realmente possa sentar um pouquinho. Eu falo muito de tempo de qualidade. Não precisa ser um dia todo, todos nós temos uma rotina corrida, muitos trabalhos e atribuições, mas pare 30 a 40 minutos para ouvir o que seu filho quer, para brincar. E eu falo sempre da importância de a gente reensinar os nossos filhos a brincar. Porque eu lembro que na minha época eu construía os brinquedos, brincavam com os amigos, e hoje eles têm muito essa dificuldade, tirando os eletrônicos, de como é essa brincadeira. Brincadeiras antigas que temos que resgatar, né? Pular corda, um peão, brincar de elástico. Esses dias eu conversando com o Stefan, a mais nova, ela, mãe, o que é elástico? Elástico para eles é para amarrar o cabelo, né? Então, assim, são coisas que a gente, como pai, como mãe, tem essa missão de ter esse olhar atento e, especialmente, de tirar esse tempo de qualidade para brincar, para educar,
porque não é só repreendendo. A educação é muito mais, vai muito mais do que isso. Especialmente com nossos atos e ações. Eles estão nos observando todos os dias e a todo instante. Então, é com exemplo a melhor forma de educar. Eu, como mãe de um bebê de 2 anos, também sou tia de várias crianças, eu digo que a gente tem que ouvi-las e também observar. Se a criança não está comendo, por que que não está comendo? Se ela está triste, está quietinha no canto, gosta de perguntar o que está acontecendo, como foi na escola, tem algum coleguinha lhe incomodando? Então, acho que a gente tem que ouvir e observar, não é isso? Vamos dar uma pequena pausa e voltamos já com mais sobre os direitos da criança e do adolescente com a doutora Rebeca Sodré. Essa mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo. O seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir em frente. E que entende que esse respeito precisa ser exercido e defendido todos os dias. Só teremos um Brasil melhor com respeito às mulheres. Brasil, União e Reconstrução. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Estamos aqui pelas ruas do Cristo para saber qual é a João Pessoa que o pessoense quer pro futuro. Me diz um negócio, qual é a João Pessoa que tu quer pro futuro? Rapaz, eu acho que é uma João Pessoa mais planejada, mais desenvolvida e pensar pro nosso futuro. E o futuro de João Pessoa passa por aqui, debatendo o futuro da cidade que está perto de chegar a 1 milhão de habitantes. Somos a capital que mais cresce no Nordeste e é por isso que o debate do plano diretor, da ocupação do solo, do zoneamento, tudo passa por aqui. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. A Cultura da Paraíba em Alta, um programa intimista apresentado pelo Mestre Fuba. Ele começou a exercitar a sua arte nas redes sociais. Eu dei um coice na engenharia pra fazer teatro, música e poesia. Com artistas da terra, música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema. O Jardim Cultural da Paraíba aqui, na TV Câmara, às 19h30, toda sexta-feira. Imagine suas férias onde o sol nasce primeiro, com história, fé e cultura e forró o ano inteiro. De um povo acolhedor, como nunca se viu na vida. Faça logo suas malas e vem-se embora pra Paraíba. Nós temos um litoral de águas verdes quentinhas, um rio que corre pro mar, um forte Santa Catarina, cores e tantos sabores, e uma natureza tão linda. Não pense nem 2 vezes, vem-se embora pra Paraíba. O maior São João do mundo é feito lá em Campina. Rapel na pedra da boca, Hollywood nordestina, pegada de dinossauro, beleza que só bexiga. Homem, o que tu tá esperando? Vem-se embora pra Paraíba. Nessas férias, deixa a Paraíba te surpreender. Vai ser um prazer arretado te receber. Governo da Paraíba. Estamos de volta com a doutora Rebeca, presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E vamos falar mais sobre os direitos, né, desse público que é, sim, um pouco sensível. E quero saber dela, qual o principal desafio que a Comissão Nacional vem enfrentando quando se trata dos direitos da criança e do adolescente, doutora? Bem, Germana, os desafios são imensos, são inúmeros, né? São muitas temáticas quando a gente fala da pauta da infância e juventude, mas eu acho que um dos grandes pontos é a questão da saúde mental, né? A gente vê um número muito grande de adolescentes e crianças com depressão, sofrendo ansiedade
E a gente vê que isso é um reflexo dessa vida agitada que nós vamos levando. E eu digo sempre que a ansiedade é essa questão de sempre pensar no futuro. E a gente prepara nossos filhos sempre para o que você vai querer ser, como vai ser lá na frente. E às vezes isso vai consumindo a criança de uma ansiedade tão grande que chega a adoecer. E a depressão é o olhar voltado ao passado, né? Então, muitas crianças, elas se veem ali em alguma falha, algo que foi repreendido pelo pai, pela mãe, e que, porventura, aquilo ficou marcado na infância dela. Então, é importante que a gente converse com as crianças sobre o perdão, sobre as responsabilidades, sobre o amor ao próximo e, principalmente, que leve também para profissionais, né? Eu digo sempre que a gente tem que trabalhar em rede. A infância e juventude trabalha muito com rede. Não adianta só o profissional do direito, o advogado, para estar tutelando o direito. A gente precisa dos assistentes sociais, dos psicólogos, do psicopedagogo, para que seja feito um trabalho com uma equipe multidisciplinar, uma equipe em conjunto. E eu queria trazer até uma informação para você. A gente tem aqui na Paraíba um dos locais pioneiros, né? Um dos poucos estados que a gente tem o NEPIG, que é o Núcleo Especial de Proteção ao Direito da Criança, né? Da Infância e Juventude. Esse núcleo funciona na Defensoria. Nós tivemos também uma contribuição para que esse núcleo fosse efetivado. Conseguimos uma emenda parlamentar para que esse núcleo fosse efetivado. E esse núcleo tem essa escuta, né, onde ele é a porta de entrada. Então, a criança vítima de qualquer tipo de violência, depressão, um problema de dificuldade de vaga na escola, então, qualquer problema inerente à criança e adolescente, esse núcleo é porta de entrada. A gente sabe que tem os conselhos tutelares, que tem a vara da infância e juventude, que tem a promotoria, o Ministério Público, tudo isso, mas também existe esse núcleo especializado, um espaço onde a criança vai ser bem acolhida, bem atendida. E por que eu falo isso? Porque a saúde mental da criança e do adolescente não pode ser negligenciada. Muitas vezes a gente deixa para cuidar quando a gente já está na fase adulta. E alguns problemas, algumas sequelas, elas são levadas para a fase adulta e vão causar problemas para a vida toda porque não foram tratadas no momento certo. Isso é como qualquer doença, né? Se a gente parte para a medicina, a prevenção é tudo, né? E na saúde mental também essa prevenção na infância e juventude é fundamental. Acho que o grande desafio é realmente o cuidado com a saúde mental. Sobre esse núcleo, onde a gente achar o contato, o endereço, alguma coisa, você vê alguma criança sofrendo algum tipo de violência, seja emocional, física, como a gente pode entrar em contato? Então, esse núcleo, ele é situado na sede da Defensoria. Você pode entrar no próprio site da Defensoria, no Instagram, é o NEPIG, Núcleo Especial de Proteção à Infância e Juventude, e lá é porta de entrada. Então, ele funciona de 8 às 14, de segunda a sexta-feira. A criança, o adolescente e a família podem ir ao núcleo, vai marcar um horário, ser atendido, vai ter uma escuta especializada, é feito por um profissional próprio, capacitado. E por que essa importância dessa escuta, Germana? Porque uma criança vítima de violência, cada vez que ela repete aquela história, que ela conta novamente a violência, ela está sendo revitimizada. Então, é um núcleo que funciona em parceria, né, com a vara da infância e juventude, com a promotoria. E como eu lhe disse, trabalhar com infância e juventude é um trabalho que exige rede, que exige uma equipe multiprofissional. Então, você que está nos assistindo, caso tenha qualquer dúvida, queira comparecer ao núcleo, funciona de segunda a sexta, das 8 às 14 horas, na Defensoria Pública do Estado da Paraíba. Doutora Rebeca, sua trajetória é linda. Eu acompanho a doutora Rebeca nas redes sociais. Ontem eu fui olhar, incrível. Tanto como sua vida pessoal, profissional, mãe. Também ela é da comunidade Em Adoração. Em Adoração. E assim, eu quero que ela fale um pouco sobre sua trajetória de vida. Como conselheira federal, já assumiu como vereadora, foi isso, e está como suplente aqui na casa, na Câmara Municipal de João Pessoa. Eu quero que ela fale o que mais a move, quais são os seus planos para o futuro. Fale um pouco sobre si. Então, Germana, eu acho que minha principal missão é servir, né? Servir com muito amor, com muita alegria. E foi desse jeito, desde pequena, que eu me encontrei, né? Minha avó materna foi empregada doméstica, meu pai trabalhou na Marinha, nós viemos de uma família, por parte de pai, que teve muitas dificuldades financeiras. Minha mãe já teve uma condição melhor, é professora universitária aposentada,
mas todos dois sempre nos mostraram a importância de estudar, da educação, né? Hoje ele é advogado, tenho a possibilidade de partilhar da mesma profissão com ele, foi servidor do Tribunal Regional do Trabalho, também do Tribunal Eleitoral. Então, para mim, é motivo de muita satisfação entender de onde eu vim e aonde eu quero chegar, né? E eu entendo que nós todos temos uma missão aqui. E eu enxergo como meu propósito, como minha missão, ajudar e servir ao próximo. Sempre tendo esse olhar atento, me colocando no local do próximo, né? No local do outro. E eu faço muito um exercício, né? E se fosse Jesus, né? Que estivesse ali no lugar daquela pessoa, que estivesse me pedindo aquilo. Então, sempre que eu faço algo, eu faço com muito amor, com muita gratidão, entendendo que se eu estou naquele espaço, é porque é um propósito, é porque Deus me colocou. Porque quantas pessoas poderiam estar ocupando aquele espaço? Eu digo sempre que o dom da vida é um presente de Deus. Porque se a gente imaginar quantas relações sexuais existem por segundo no mundo e quantas geram vida. Verdade. E se essa vida gerou, é porque tem um propósito e uma missão maior. Então, a minha trajetória iniciou com muita... levando em conta e sempre sabendo que a educação é o primeiro lugar, né? Tendo Deus como centro da minha vida. Isso é algo que todos os dias eu agradeço a Ele pelo dom da vida e pelas oportunidades que Ele me dá. E aí pude caminhar, né? Hoje eu já tenho mais de 15 anos de advogada, como advogada. E aí caminhei dentro da OAB, dentro de algumas comissões, tive a grata satisfação de ser conselheira federal no triênio passado, estive ao lado da gestão do Dr. Arson Tagino, continuo hoje no Conselho Federal, na Comissão Nacional, também tive essa trajetória e quero continuar na política, porque eu acho que é a melhor forma da gente servir a sociedade na política. A política, ela transforma vidas e a gente conseguir atrelar isso, né? Porque essa comissão, ela trata muito sobre as políticas públicas, voltada especialmente para a infância e juventude, mas a política é um meio de transformar vidas e quando a sociedade enxergar, de fato, a política como algo positivo, a gente vai ter um país, com certeza, e uma sociedade muito melhor. Eu tenho a satisfação de já ter trilhado o caminho aqui nessa casa, pretendo, se assim Deus permitir, voltar novamente à casa, para que a gente possa trazer mais leis, né, fiscalizar tudo que vem sendo feito e contribuir. Eu digo sempre que não existe nada tão bom que não possa ser melhorado, né? E a gente tem essa missão. Eu sempre, nos espaços que eu chego, procuro contribuir de alguma forma. Eu digo sempre que a gente não sabe tanto que não tem algo a aprender e não sabe tão pouco que não tem algo a ensinar. Então, uma trajetória que sempre foi cercada da família. Tenho muito a agradecer ao meu esposo Carlson, que é um parceiro em tudo que eu faço, aos meus filhos, Ravi e Esté, sempre estão me incentivando e sendo motivadores para que eu me torne uma pessoa melhor, uma profissional melhor. A todo o sistema OAB por ter confiado no nosso trabalho, aos amigos, a todos que acreditam no nosso trabalho, especialmente a Deus, por tudo que Ele pode nos proporcionar. Então, assim, para mim eu só tenho que louvar e agradecer a Deus. Quero também já deixar registrado que para mim é motivo de muita gratidão estar aqui ao seu lado, uma mulher que tem uma trajetória brilhante, que inspira, que nos motiva a ir mais adiante, a querer ocupar sempre espaços que a gente possa ter, de fato, voz, representatividade, não só pelo fato de ser mulheres, mas pelo fato de termos sensibilidade, empatia, amor ao próximo e competência para que possamos estar nesses espaços. Coisa linda, né, gente? E agora, eu quero deixar um recado para você, jovem advogado, que pretende nichar, né, na proteção do direito da criança e do adolescente. Precisamos muito de vocês, não é isso? Principalmente para as mulheres também, que acham que depois que vão ter filhos, o mundo acabou. Não conseguem mais trabalhar, não vão conseguir mais ter sua vida profissional. Vocês não sabem a coragem que essa criança vai dar a vocês, para vocês, voarem. A mãe, depois de um filho, vira realmente... Ela falando aqui, eu fico... Olha, quando vem mulher aqui, eu me emociono logo nas entrevistas. O tanto que eu aprendo aqui. Então, a coragem que essa criança... Ela está aqui e não vai me deixar mentir. Tem 2 crianças, eu só tenho uma. Nos dá... A gente vira uma leoa, eu nem sei o que dizer.
Então, eu quero deixar, doutora Rebeca, deixa uma mensagem para esses jovens advogados que pretendem nichar para a área da proteção da criança e do adolescente. Tenho certeza que vocês serão muito bem-vindos. É uma área de ampla atuação. Vocês podem cada vez mais se especializar, fazer parte desse universo que é muito bacana, muito encantador, cheio de missões para que vocês possam ajudar, né, nos ajudar. Eu digo sempre que se estivermos juntos, de mãos dadas, o trabalho fica ainda melhor. Então, você jovem, procure uma especialização. Hoje temos inúmeras, inclusive online, para poder facilitar. Temos também a nossa ESA, né, nacional, com vários cursos e especializações. Também a nossa ESA estadual. Então, procure se especializar e venha fazer parte dessa área você também. Estamos chegando ao fim de mais um programa, o ABTV. Eu sempre digo que eu aprendo demais com a trajetória de coragem, sensibilidade e compromisso que a doutora Rebeca, ela contou para a gente aqui. Quero dizer a você, jovem advogado, que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil e da Paraíba, está aqui para recebê-los através de curso de pós-graduação, curso na Escola Superior de Advogados gratuitos. Gostaria de dizer que vocês se engajem, que vocês vão fazer um network, não é isso, doutora? E agradecer a presença da doutora Rebeca, deixar o espaço aberto para ela deixar alguma mensagem. Bem, primeiro agradecer, Germana, mais uma vez a você, agradecer a todos que nos assistem, dizer que venha fazer parte mais uma vez desse universo da infância e juventude, venha se engajar na OAB. A OAB Paraíba está de portas abertas, é uma casa acolhedora para todos e todas que querem fazer parte dessa missão, querem conhecer mais sobre ética, sobre compromisso, sobre leis. E como Germana bem falou, é um espaço para network. A gente está sempre disponível para ajudar, para fazer essa troca de conhecimento. E tenho certeza que vocês serão super bem-vindos. O que depender de mim pode contar comigo, com a minha presença, com a minha pessoa, com o meu auxílio. E tenho certeza que o nosso presidente tem sempre esse olhar atento à jovem advocacia, uma sensibilidade natural dele de tentar incluir, engajar, motivar e fazer com que vocês se sintam pertenças dessa casa. Essa casa é de todos, então se sintam parte e venham atuar como advogadas e advogadas. A OABTV fica por aqui. Nos encontramos na próxima edição. Nos acompanhe nas redes sociais através do @OABTV e no canal do YouTube, onde temos todos os programas lá disponíveis para você. Até lá!